Luísa Martins já está em tela para falar para a gente um pouco. Luísa, a partir do que já foi dito, o que a gente pode entender do que virá nessas audiências de custódia? Muita coisa já foi divulgada, em depoimentos anteriores, então já delimitam para a gente ali o que provavelmente os condenados vão reforçar. Tainá, o Pedro vinha explicando, as audiências de custódia, elas são um momento aí do processo bastante técnico, e buscam ali verificar se a execução da prisão, ela se deu nos limites da lei e nos limites do que foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, por mais que se pergunte ali alguma coisa aos condenados, em relação ao mérito da acusação, enfim, o contexto aí que está os levando para cumprir essa pena definitiva pela tentativa de golpe de Estado, o fundamento principal, o objetivo principal dessas audiências é certificar que não houve nenhum tipo de abuso na execução dessas prisões, que houve ali um tratamento digno dado pelos oficiais, pelos agentes da polícia, e tudo isso, pelo que a gente tem de informação, tende a ser chancelado pelos condenados, e as prisões tendem a ser mantidas. A audiência de custódia é prevista em lei, toda pessoa que é presa deve passar por uma audiência de custódia nas primeiras 24 ou 48 horas, para ter essa avaliação de que a prisão aconteceu ali dentro dos trâmites legais, sem abusos e no cumprimento do que determinou o ministro Alexandre de Moraes, como a gente vinha falando mais cedo, de não haver exposição midiática, de não haver uso de algemas, nem qualquer tipo de tratamento eventualmente degradante a nenhum dos condenados. Então, isso deve ser certificado em breve, e aí com isso a gente deve ter a divulgação das atas dessas audiências, que vão ser obviamente juntadas ao processo, para que haja a continuidade da execução da pena. É claro que isso não vai ser aplicado a Alexandre Ramagem, que, como disse o ministro Alexandre de Moraes, está foragido, está num endereço que a justiça brasileira não sabe qual é. Então, Alexandre Ramagem ainda não foi preso para ter aí o início do cumprimento da sua pena. Esse é um caso à parte. Para todos os demais, é esperado que tenha aí essa chancela formal de que a prisão aconteceu dentro do que está previsto na legislação, sem nenhum tipo de abuso ou tratamento degradante, e com isso, essas prisões definitivas devem ser confirmadas aí pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dessa investigação da trama golpista, e deve ficar responsável também, por óbvio, pela execução da pena. Agora, com essa nova fase da investigação, do processo, Tainá, a ação penal é convertida num outro processo que é específico sobre o cumprimento da pena, uma execução de pena. Então, o ministro Alexandre de Moraes vai ficar responsável por tudo envolvendo o cumprimento das penas desses réus do Núcleo 1. Ele pode, a gente ainda está apurando se ele vai fazer isso de fato, delegar a competência da execução da pena para as instâncias inferiores, para a vara de execuções penais, por exemplo. Mas ele não tem feito isso em outros processos, A gente vê que as execuções da pena, inclusive daquelas centenas de condenados do 8 de janeiro, estão sob responsabilidade do ministro. Outras execuções de pena relacionadas ao inquérito das fake news e das milícias digitais, como, por exemplo, do ex-deputado Daniel Silveira, segue sob supervisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, obviamente que para os líderes aí da organização, para os condenados do Núcleo 1 da trama golpista, Moraes não vai deixar também de ter o controle aí para definir esses procedimentos, da execução da pena, pedidos de progressão de regime, pedidos de remissão de pena. Tudo isso agora faz parte desse momento da execução penal, que vai continuar sendo liderado, na verdade, pelo ministro Alexandre de Moraes.